oportunidade de estar falando assim, Raoni. A gente vem acompanhando toda essa temática, esses debates estão se fazendo agora na COP30, na Cúpula dos Povos. E é evidente que um dos principais debates que está ocorrendo na COP é sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Como é que o senhor está encarando essa discussão? Como é que o senhor está vendo essa discussão? E qual recado o senhor daria para o presidente Lula e para a Petrobras sobre o perigo que é explorar petróleo aqui na foz do Rio Amazonas, na margem equatorial? Itu mana kubi jurnalista onde kiri kama kami nama katanya kami binajuri rekumai nak kupono na berma uyaleng katanya kami ga me urboy ne me kama menina ga jole me binajuri makabene ni me aberma muya kumai na ne ni kam mana kakangu vai kutenya muranya noka kute pouco pram ne temali ne pouco ne que jalen o mone kam doriga mat mana mene ga malior doriga presidente Lula man kama kaben on ayane ka gi maria be goya anen Ini baru lah mana, ni patron mana, ini baru lah aku kuat mana me kiri ngomel di kagak ngomong opok itu, kita opok juga me kena kan itu, nama rula mana jawanan ni, mana patron jo mana hari amat, patron mana, hari amat, rula mari, kuai kubab, kuai kuai, me poket, nama hari kumana jawanan jemari mahal. itu agak mana makin kene Ini makin kete. Ele falou que ao saber do petróleo ele não gostou do plano dele. Sobre o que iria falar com o presidente, ele falou, eu já falei com o presidente sobre isso, inclusive com o presidente Macron. Eu falei para o presidente Lula que não pode furar porque podemos ter algum problema com isso depois. E as pessoas que estão ali perto podem ser impactadas, né? Então, isso que eu falei para o presidente, e eu falei inclusive para o presidente Macron, para também ajudar para não acontecer essa perfuração. É isso. A COP está sendo realizada aqui em Belém, ou seja, no coração da Amazônia. O senhor acha que, como é que o senhor percebe as vozes dos povos originários, né, dos povos indígenas, estão sendo escutadas pelos líderes mundiais nessa COP30? Então, a cartinha que eu nem em Belém, cara, Brasil, cara, me vi para Nhalmo, me vai ver o creche, e aí me vai ver o creche, Brasil, cara, me vai ver o creche, tanto Nhalmo. Dori gaya muito caminhão, dori me bem ajudar, boi que a minha mãe custaga me gajo a bem o creche, aí mesmo a minha lenha bem, mesmo a cabelo a lenha bem. Beng mai kaben, me bina julu lebih pun kaben mai kaben, yani nyamu namu, kami tujuan, kami ya. Mấy mà me mờ này, mấy cô trẻ bơ cô ba nhiêu, cô kami kalau được cái mà pegaya kelu, ayah kalau pegaya kelu mana bah te me ane yo, hari benda jual le ane yemari kumat kumki ne, kutai kota ngoi ma, minha ane bah kumat ane. Eu falei com autoridades principais, eu falei com muitas pessoas.
eu me sinto ter sido ouvido nessa COP, porque eu penso que devemos sim preservar as florestas, que precisamos para não ter muita alta temperatura, né? Senão podemos ter problemas ruins, não só para nós, mas também para as futuras gerações também. O governo Lula, nos vetos que fez do PL da devastação, né? E no mesmo período ele editou um decreto, que é o 12.600, que procura privatizar o rio Tapajós, o rio Tocantins e o rio Madeira, transformar em hidrovias para escoamento não só de soja, como também de gado. Né? O senhor chegou a conversar alguma coisa com o presidente Lula, com alguma autoridade sobre essa situação e sobre a reivindicação dos povos indígenas dessa região que são totalmente contra a concessão desses rios para fins comerciais? Vitor, no horário 3, no horário a mais que ne me benajule kumei lui kumei Lula mangane nyong kupe me kanganyo me ngurunya kute navio kute muya lere kan jure lere ni lere yang kaji me ane nyong ni kame ko kun kin ni me kute murikire joy me kute jokre joy me yana me kun kin me um carunjo com quem mobi Tapajós me mobi Madeira me cocatinha né arum navio que tem cor de lere obaca de ane me came com me com quem que me contar minha com quem tem cor meia lere cadinha com quem joriga nya Maria be Lula mancama caban onya né. Ada bayar market je bila ini baku mata Lula mana ke ada ni bah Lula mana kau kaja pe dunia awam mana ke lah. Lepas baku mana dia oja bili le sam lepas boy ni aku mana nyawa ni kau kaja pe dunia awam mana ke dia kaja pe dunia Umani aja feito kubaja feito homon de moia média no bomba kumani joane taneia. Eu não estava sabendo disso, por isso que eu não falei com o presidente Lula, mas de qualquer forma eu falei para ele, presidente, você não pode repetir o que você fez no passado. Ele se refere a ser contra a posição do cacique e autorizar a construção da usina de Belo Monte. Entre aspas, é isso. Sobre isso que ele está falando, não pode repetir o que você fez no passado. O que é? É ser contra a posição das comunidades indígenas que serão afetadas pela usina e autorizar a construção da usina. É sobre isso, entre aspas. Então eu falei para ele, porque eu subi com ele na rampa, a gente colocou ele lá, demos posse para ele. Então eu falei para ele, daqui para frente não faça o mesmo erro que tem feito. Mas eu vou cobrar ele, eu vou falar para ele, eu vou lembrar desse assunto para ele. O senhor tem falado e repetido nas suas entrevistas e tem expressado uma grande preocupação com as futuras gerações, né? E o senhor acha que nessa COP, todos esses debates, se as resoluções que forem tomadas aqui na COP e os debates que foram feitos na cúpula dos povos que reuniram os movimentos sociais não forem levados à frente pelas autoridades, o que o senhor acha que é preciso fazer para impedir a catástrofe climática que nós vivemos? Vitor, Muia kama jumali puluya ne ba me aling rotei mungla munya kama jumali puluya ne kam me abego kre aku mai ne boy ne nyam bina me bena juli me aku nika ben malikine me abego kre apunya bena juli yang kunika ben malikine kam
Aí Marika, mãe que chega, mãe que é Marika, aí mo, kami abis kukre, aí mo nya, kube benya jual kuni, kube ni kaben mari ni, kube bakuni baye go, mana ber, mereka je mereka je, kunu be baca betul ya bayar. Yang ni baru ada, me benda jual okute, nak ke dia ke kube ke ber, kuru ada kue, gejaya kena jualnya kute, kute ada ke bayi mari ke ni, kan nama baru ada, mana gejaya kube kaiko, babe kaiko, mereka benda yang ni kaiko jual ada kute Pi gore yang mana, dia mana jika mereka fikir orang, kini yang mai kini kira tu bawa munyum kam mekute pi orang bawa mun lima kini, maka dapat banyak kini. Oh no, mereka kuni kajunya me moya ya, gume nyume omor. Bà cái thì nổ mồ cái ra mới có đủ tim với bà cái mà mì đi để cho này Eu vejo que esse encontro, se não escutar nós indígenas, vai ser um encontro que não vai ter resultado. Então, eu quero muito que autoridades tomem providência em proíba, acabe com os desmatamentos. O encontro está acontecendo aqui, mas eu sei que lá perto de nós tem madeireiros ainda trabalhando, tem desmatamento acontecendo, tem abertura de novas áreas. Isso que está acontecendo. Então, ao meu ver, se não encontrarmos com essas autoridades no nosso ouvido, vai ser um encontro que não vai ter resultado e vamos ter problemas ruins para todos nós. É isso que eu tenho para dizer. Última questão. A professora Mariana fez um teste para entrar aqui no Brasil, né? Se faz uma prova, um teste para se entrar para ser professora de uma universidade. Ela fez, passou nesse teste e até então a universidade não a chamou. Em vez de chamar uma mulher indígena, está chamando outras pessoas. Então nós estamos meio que exigindo, né, que queremos contar com a sua, na verdade, a primeira professora indígena da Universidade Federal do Pará. Porque um dos motivos dela não ser chamada é porque ela é indígena. Porque se ela fosse não indígena, rica, já teria o chamado. Entende? Então a gente está na luta pela nomeação da Mariana. Que é o apoio dele. Então a Douglas. Mariana. Que é a filha dele. Mariana Maravilha. Samuel K. O teste que eu passei. Isso, é bem bacana. Nema piu que ani kali. Piu que ali já que tem piu que O apoio dele. angkat kalau kai gonyem kami. Bilang kubeng ukra com quem kini. Com quem kini kami be kubeng bit mangkaben eu me kute api mo fry ne kute me piu que ani kali. Nikam Birobi nyakam ikut kangon kapan ni bari kumagi malah kumlain. me batungkan lebih ya ni kalau juga orang tua di mana me batungkan mana me ko kare piau no ko mana kam oi no le je me tu me ko pa me paro mo no muy yo ale ole me usted me vaya kare usted me vaya kare me tu me vaya kare no kuta wanyo lumo ni kabel kati ke ya bili kupego kare yo no ko ni no ku me bili me ku ni
caju, memang kau ni caju amiban. Ino makumen. Mei caju nama, maro ane na ane tane ya. Ne como ajar, angkat tolak kembali ne como ajar. Como ajar kan, kau tahu ke. Não, maro ane. Muito tempo, antigamente o Cláudio e o Orlando me contavam que ensinar letramento para indígenas não funcionava bem. Tinha situações que aconteciam. No tempo em que os indígenas foram contactados e primeiras escolas eram outros tempos. E o Cláudio me contou sobre isso. Eu penso que se ela conseguiu, ela tem que ir em frente, tem que seguir. A gente reforçou que tem que ser professora, ele falou que sim, tem que ser, e não concordo que ela não seja uma professora. Obrigada.